A ciência moderna conquistou rapidamente reconhecimento. Do século XVII até agora, sua importância só cresceu, sobretudo pelos resultados fantásticos da ciência aplicada na tecnologia. Estaria, no entanto, a ciência livre das injunções do poder, sejam elas religiosas, econômicas ou políticas? Essas questões permeiam o debate entre a ciência e a filosofia, que iremos estabelecer nesta videoaula. Sim! Eu adoro pão com geleia. Opa! Olá! Eu sou Friedrich Wilhelm Schweinsteiger, o cientista pneu do projeto Don Quixote. Hoje iremos analisar a atitude científica, descrever o método científico, apontar os benefícios das ciências, falar sobre filosofia da ciência e bioética. Nos acompanhe. A atitude científica. Perante o mundo e o que nos rodeia, estabelecemos crenças e opiniões, que é o que chamamos de senso comum, que pode ser definido como um conjunto de crenças, já que esse conhecimento quase sempre o recebemos pela tradição, de modo espontâneo e não crítico. Não podemos deixar de mencionar que o senso comum trata-se também do esforço que fazemos para resolver os problemas do dia a dia, buscando muitas vezes soluções criativas. Entretanto, muitos desses saberes cotidianos apresentam uma grande diferença com o conhecimento científico. Vejamos alguns exemplos. O Sol é menor que a Terra. Quem duvidará disso se diariamente vemos um pequeno círculo avermelhado percorrer o céu, indo de leste a oeste? O Sol se move em torno da Terra, que permanece imóvel. Quem duvidará disso se diariamente vemos o Sol nascer, percorrer o céu e se pôr? A aurora não é o seu começo e o crepúsculo o seu fim? Cada gênero ou espécie de animais já surgiu tal como os conhecemos. Alguém poderia imaginar um peixe tornar-se um réptil ou um pássaro? Em religião como a judaica, a cristã e a islâmica, os livros sagrados não ensinam que a divindade criou de uma vez só todos os seres? A família é uma realidade natural criada pela natureza para garantir a sobrevivência humana e para atender à afetividade natural dos humanos, que sentem a necessidade de viver juntos. Quem duvidará disso se vemos no mundo inteiro, no passado e no presente, a família existindo e sendo a primeira célula da sociedade? Certezas como essas formam nossas vidas e o senso comum de nossa sociedade. E muitas vezes, ao se transformar em crença religiosa, torna-se uma doutrina inquestionável. Retomemos nossos exemplos. A astronomia demonstra que o Sol é muitas vezes maior que a Terra. E, desde Copérnico, que é a Terra que gira em torno do Sol. A biologia demonstra que os gêneros e as espécies de animais se formaram lentamente no curso de milhões de anos, a partir de modificações de micro-organismos extremamente simples. Historiadores e antropólogos mostram que o que entendemos por família, pai, mãe, filhos, esposa, marido, irmãos, é uma instituição social recentíssima, data do século XV e própria da Europa Ocidental, não existindo na Antiguidade nem nas sociedades africanas, asiáticas e americanas pré-colombianas. Mostram também que não é um fato natural, mas uma criação humana, exigida por condições históricas determinadas. Portanto, há uma grande diferença entre nossas certezas e o conhecimento científico. Vejamos algumas características pelas quais se contrapõem esses dois tipos de conhecimento. Do senso comum resulta um conhecimento particular, restrito a uma pequena amostra da realidade, a partir da qual são feitas generalizações, muitas vezes apressadas e imprecisas.
Já as conclusões da ciência são gerais no sentido que não valem apenas para os casos observados, e sim para todos os que a eles se assemelham. Em comparação com a ciência, o conhecimento espontâneo é fragmentário, pois não estabelece conexões em situações que essas poderiam ser verificadas. O conhecimento científico tem caráter unificador, pois associa fenômenos aparentemente tanto díspares como o movimento da Lua, as marés, as trajetórias dos projéteis e a subida dos líquidos dos tubos delgados. O senso comum é frequentemente subjetivo, porque depende do ponto de vista individual e pessoal, condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias do sujeito. O mundo construído pela ciência visa a objetividade. É objetivo o conhecimento imparcial, que independe das preferências individuais e que resulta da descentralização do sujeito que conhece. Encontramos muitas ambiguidades no senso comum, enquanto a ciência, para ser precisa e objetiva, dispõe de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidades. A linguagem torna-se cada vez mais precisa, na medida em que utiliza a matemática para transformar qualidades em quantidades. O mesmo não se aplica às ciências humanas, cujo componente qualitativo não pode ser reduzido à quantidade. O método científico. O conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade, datando de cerca de 400 anos. No pensamento grego, filosofia e ciência achavam-se vinculadas ainda e foram só se separar no século XVII, na Idade Moderna, com a Revolução Científica instaurada por Galileu. A partir da modernidade, as ciências se multiplicaram, buscando cada uma delas seu próprio caminho, ou seja, seu método. Cada ciência, portanto, torna-se ciência particular, pois delimita um campo de pesquisa e procedimentos específicos. A física trata dos movimentos dos corpos, a química de sua transformação, a biologia do ser vivo e assim por diante. Portanto, a ciência moderna nasce ao determinar seu objeto específico de investigação e ao criar um método confiável pelo qual estabelece o controle desse conhecimento. São métodos rigorosos que visam uma sistematização do conhecimento, tornando-o objetivo e preciso, permitindo assim relações universais entre os fenômenos, a previsão dos acontecimentos e também uma ação sobre a natureza mais segura. Vejamos esse caminho trilhado pelas ciências, caracterizando o seu rigor. Separar os elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno. Construir o fenômeno como um objeto do conhecimento, controlável, verificável, interpretável e passível de novas elaborações. Demonstrar e provar os resultados obtidos durante a investigação. Relacionar com os outros fatos um fato isolado, integrando-o numa explicação racional unificada. Formular uma teoria geral sobre os conjuntos dos fenômenos observados e dos fatos investigados. Desmentindo a evolução e o progresso científicos. Nu! Que da hora! Vixe! Opa, vocês estão aí? Vamos continuar nossa conversa. Durante certo tempo, julgou-se que a ciência, assim como a sociedade, evolui e progride. Evolução e progresso pressupõe continuidade temporal, acumulação causal dos acontecimentos, superioridade do futuro e do presente com relação ao passado, existência de uma finalidade a ser alcançada. Supunha-se que as mudanças científicas indicavam evolução ou progresso dos conhecimentos humanos. A filosofia das ciências, estudando as mudanças científicas, impôs um desmentido às ideias de evolução e progresso. Isso não quer dizer que a filosofia das ciências viesse a falar de atraso e regressão científica. Não. O que a filosofia das ciências compreendeu foi que as elaborações científicas
e os ideais de cientificidade são diferentes e descontínuos. Quando comparamos as físicas de Aristóteles, Galileu, Newton e Einstein, não estamos diante de uma mesma física que teria evoluído e progredido, mas diante de físicas diferentes, com princípios, conceitos, demonstrações, experimentações e tecnologias completamente diferentes. O filósofo francês Gaston Bachelard criou a expressão ruptura epistemológica para explicar essa descontinuidade no conhecimento científico. Imaginemos que um cientista ou um grupo de cientistas começam a estudar um fenômeno empregando teorias, métodos e tecnologias disponíveis em seu campo de trabalho. Pouco a pouco, descobrem que os conceitos, os procedimentos, os instrumentos existentes não explicam o que estão observando nem levam aos resultados esperados. Encontram, diz Bachelard, um obstáculo epistemológico. Para superar o obstáculo, o cientista ou o grupo de cientistas precisam ter coragem de dizer não. Precisam dizer não à teoria existente e aos métodos e tecnologias existentes, realizando a ruptura epistemológica. Esta conduz à elaboração de novas teorias, novos métodos e tecnologias, que afetam todo o campo de conhecimentos existentes. Assim, uma nova concepção científica emerge. Isso significa que, para Bachelard, a história das mudanças científicas é feita de descontinuidades, novas teorias, novos modelos, novas tecnologias, mas também comporta continuidades, quando se considera que o novo foi suscitado pelo antigo. Diversamente de Bachelard, o filósofo da ciência estadunidense Thomas Kuhn considera que a história da ciência é feita de descontinuidades e rupturas radicais. Ele designa os momentos de ruptura e de criação de novas teorias com a expressão revolução científica, como, por exemplo, a Revolução Copernicana, que substituiu a explicação geocêntrica de Ptolomeu. Segundo Kuhn, um campo científico é criado quando métodos, tecnologias, formas de observação e experimentação, conceitos e demonstrações formam um todo sistemático, uma teoria que permite o conhecimento de inúmeros fenômenos. A teoria se torna um paradigma científico. Em tempos normais, um cientista, diante de um fato ou fenômeno ainda não estudado, o explica usando um modelo ou paradigma científico existente. Em contraposição à ciência normal, ocorre a revolução científica, que acontece quando o cientista descobre que o paradigma existente não é capaz de explicar determinado fenômeno, sendo necessário, assim, produzir um outro paradigma. Na revolução científica, após o abandono de conhecimentos científicos, há uma mudança profunda na maneira de o cientista ver o mundo, como se passasse a trabalhar num mundo completamente diferente. Outro filósofo da ciência, o austríaco naturalizado britânico Karl Popper, afirmou que as mudanças científicas são uma consequência da concepção da verdade como coerência teórica. E propõe que uma teoria científica seja avaliada pela possibilidade de ser falsa ou falsificada. Quanto mais aberta a teoria estiver a fatos novos que tornam falsos os princípios e conceitos que ela se baseava, melhor ela é. A falseabilidade seria o critério de avaliação das teorias científicas e garantiria a ideia de progresso científico. Essa concepção de Popper não foi bem recebida pela maioria dos filósofos da ciência, pois, segundo eles, jamais houve um único caso em que uma teoria pudesse ser falsificada por fatos científicos. Jamais houve um único caso em que um fato novo garantisse a coerência de uma teoria. Ciência, valores e tecnologia. Bom, queridos pequenos cientistas,
Pode parecer que a ciência vai acima do tempo e do espaço, mas são necessárias algumas distinções. É inegável que a neutralidade científica é requisito inegociável no processo de investigação. Mas, sob outros aspectos, a atividade do cientista não é neutra quando se deve levar em conta os valores éticos e políticos. Não se trata de incoerência, mas do reconhecimento de que o poder da ciência e da tecnologia é ambíguo, pois pode estar a serviço do florescimento da humanidade ou apenas de uma parte dela. Daí a necessidade do trabalho do cientista e do técnico ser acompanhado por reflexões de caráter moral e político, para que sejam postos em questão os fins que orientam os meios que estão sendo utilizados. Faça sim! A ciência não tem limites. Não faça. Pense em todas as consequências negativas dessa pesquisa. Mas você fará uma descoberta inédita! E pense em quanto dinheiro poderá receber por essa descoberta. Muitas pessoas sairão prejudicadas. A menor parte da sociedade será beneficiada. É de grande importância, portanto, o esforço para identificar os tipos de valores que estão guiando a prioridade dada a certas pesquisas. É ilusão imaginar que o cientista esteja imune a influências de seu contexto social. O cientista possui responsabilidade social e não se pode aceitar como exigência da neutralidade da ciência a expressão saber pelo saber. Para ilustrar esta fala, mostraremos uma encenação de uma passagem do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Gato, gato, gato! Quer fazer o favor de me dizer qual caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Ah, não me interessa muito para onde. Não importa então qual caminho você vai tomar. Contanto que eu chegue a algum lugar. Ah, disso pode ter certeza, desde que caminhe bastante. Captaram? Entenderam a mensagem? Bom, se não entenderam, eu vou explicar. Relacionando o trecho com o assunto ciência, tecnologia e valores, podemos afirmar que a necessidade de conhecimento das consequências no ato de tomar decisões está implícita na observação do gato, de que Alice chegaria a algum lugar se caminhasse bastante. Desde que esse algum lugar poderia revelar-se bem desejável, é melhor fazer escolhas conscientes do lugar onde se quer ir. Portanto, a ciência não é um saber neutro, desinteressado, puramente intelectual. O questionamento que se deve fazer sempre é: os benefícios das ciências são para quem? Friedrich! Que foi? Desespero esse? Você não vai acreditar. Lembra aquela paródia que o Projeto Don Quixote fez para homenagear o saber científico? Claro! Tá todo mundo doido por causa dela nas ruas. Todo mundo cantando e dançando aquela paródia sem parar. Todo mundo resolveu virar cientista. Vixe! E como dizem os jovens contemporâneos, a paródia viralizou, mano. Não creio. Vem que eu vou te mostrar.